dos acontecimentos mais desconcertantes do século XX, não envolve discos voadores, não envolve atos criminosos, não envolve teorias de conspiração, não envolve nem mesmo o avistamento de criaturas estranhas. E ele aconteceu num dia aparentemente normal, em um dos lugares mais mundanos, mais comuns que você poderia imaginar, um aeroporto. No entanto, nunca se soube explicar o que aconteceu lá, ou porque um simples viajante de negócios se tornaria o coração de um enigma que não só nunca foi explicado, como acabou sendo esquecido no nosso mundo. Esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje vocês vão conhecer o Homem de Tauret. O ano de 1954 foi um ano bastante quente, mas o movimento no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, estava até mesmo acima do que era costumeiro. Um homem caucasiano, barbudo, de meia idade, bem vestido, disse às autoridades alfandegárias que estava apenas fazendo uma viagem rotineira de negócio. Na verdade, seria uma das 3 que ele já havia feito ao Japão naquele mesmo ano. Sua língua principal era o francês, mas ele sabia falar japonês e vários outros idiomas. Na sua carteira haviam notas de diversos países europeus, que acabavam comprovando que realmente viajar era uma coisa frequente para ele. Mas foi quando lhe perguntaram de onde ele vinha que as coisas ficaram estranhas e os problemas começaram. Porque ele casualmente, de maneira muito natural, afirmou que vinha de Tauret, um país que ficava na fronteira entre a França e a Espanha. Quando os agentes alfandegários lhe disseram que tal país não existia, ele simplesmente puxou seu passaporte e lhes mostrou. O passaporte era de Tauret, do tal lugar, e mostrava vários carimbos de viagens que ele havia feito naquele ano não só ao próprio Japão, como a outros países. O passaporte, embora fosse realmente totalmente ímpar, fosse um passaporte muito incomum, parecia ser autêntico. Mas nem mesmo os mais antigos agentes alfandegários ali presentes jamais tinham ouvido falar nesse lugar, Tauret. O passaporte parecia afirmar que o homem simplesmente veio de um país que não existia. Os agentes alfandegários ficavam cada vez mais confusos. E o sujeito, por consequência, acabava ficando cada vez mais irado. Ele estava ficando cada vez mais impaciente com a situação. Ele afirmou que essa era a 3ª vez que ele estava indo ao Japão a negócios. E que, na verdade, já viajava ao Japão até o Japão por 5 anos seguidos, né, sem que nunca houvesse tido esse tipo de problema. Ele afirmava representar uma companhia que era subsidiária de um conglomerado internacional que estava em franca expansão, que estava crescendo. Só que não havia nenhum registro do país que ele afirmava ser. Tauret simplesmente não existia. Ninguém nunca tinha ouvido falar. Ele insistia em demonstrar seu passaporte, e de fato todos os carimbos e vistos contidos no passaporte pareciam apontar para o fato de que ele estava falando a verdade. Mas essa verdade ficava estranha quando você via que o passaporte havia sido emitido por Tauret, um lugar que não existe. E apesar da fúria do homem, apesar da sua indignação com a maneira como os agentes estavam reagindo às coisas que ele falava, quando eles ligaram para a empresa onde ele disse que tinha uma reunião, eles responderam que nunca haviam ouvido falar da empresa que ele dizia representar
e que tampouco havia uma reunião marcada com esse homem. Da mesma maneira, quando telefonaram para o hotel em que ele havia dito que reservara um quarto, não havia uma única reserva em nome de tal pessoa feita naquele hotel. Como se as coisas já não estivessem estranhas o bastante, o talão de cheques que ele possuía apresentava um banco que simplesmente parecia não existir. E igualmente intrigantes eram os outros documentos que ele portava. Ele tinha uma carteira de motorista expedida em seu país, Taured, e tinha também uma carteira de motorista internacional, igualmente expedida por Taured. O problema é que ambos os documentos não tinham qualquer validade, uma vez que eram expedidos num país fantasma, uma nação de que ninguém nunca ouviu falar. Em um determinado momento, tão estranha era a situação que estava acontecendo ali, que o homem começou a zombar. Ele começou a suspeitar que estava sendo vítima de uma brincadeira, de uma pegadinha tremendamente bem elaborada. Mas essa situação que ele pensou se tratar de humor foi destruída rapidamente quando o pessoal da alfândega mostrou a ele um mapa e apontou para Andorra, sugerindo que talvez esse fosse o país de onde ele vinha. Supondo que de alguma maneira talvez ele estivesse confuso e não conseguisse mais lembrar ou falar o nome do seu país, no caso Andorra, ou que ele estivesse simplesmente brincando. Mas a reação dele foi fora de série. O homem de Taured ficou simplesmente furioso. Ele afirmou que era Andorra que não existia, mas que no lugar de Andorra era exatamente aonde Taured ficava. Ele ainda esbravejou que o seu país já tinha 1000 anos de existência. Diante dessa situação toda estranha, diante da veemência do homem e dos documentos que ele tinha, as autoridades alfandegárias decidiram detê-lo e confiná-lo num quarto de hotel ali próximo. A essa altura, ele já estava praticamente em choque por não conseguir provar a sua história e porque ninguém acreditava que o seu país extraviado existia. Levado até o hotel onde ficaria confinado até que as autoridades soubessem o que estava acontecendo, o homem foi acompanhado por agentes alfandegários. Após um pequeno jantar, ele simplesmente subiu até o quarto onde devia ficar e esses agentes ficaram postados no corredor, em frente à porta do quarto em que ele estava. Os agentes disseram não ter ouvido um ruído sequer a noite toda, enquanto permaneceram ali, vigiando para garantir que ele não saísse do quarto, pois essas eram suas ordens. Eles tinham ordens de não permitir que ele deixasse o quarto em hipótese alguma até o dia seguinte, quando devia acompanhá-los novamente. E na manhã seguinte, o que já era estranho, o que já era misterioso, ficou ainda mais profundamente misterioso, porque o homem de Taured simplesmente desapareceu do quarto do hotel. A única saída do quarto era pela porta que estava vigiada pelos agentes. A janela ficava muito acima do chão, muito acima da rua, e ainda era uma rua tremendamente movimentada. E como se isso não bastasse, para piorar a situação, para trazer mais mistério e mais confusão para o caso, todos os documentos que haviam ficado retidos na sala de segurança do aeroporto, seu passaporte, suas carteiras de motorista, tudo, enfim, desapareceu junto com ele. Lembrando, ele estava no hotel, seus documentos estavam no aeroporto, numa sala de segurança, e quando ele desapareceu, de alguma maneira os documentos desapareceram juntos. É lógico que houveram buscas, a polícia, os funcionários do aeroporto, os agentes, procuraram intensamente pelo homem de Taured, mas ele jamais foi visto novamente. Surpreendentemente, casos assim, de aparentes viajantes extraviados, deslocados no tempo e no espaço, pelo menos é o que parece, acabaram acontecendo de tempos em tempos. Talvez aconteçam até hoje, não dá para afirmar que não, não dá para afirmar que sim. Por exemplo, em 1851, no nordeste da Alemanha, um homem foi encontrado vagando
E quando foi interpelado pelas autoridades, ele afirmou que vinha de um lugar chamado Lachária, um país que ficava num continente chamado Sacria. Obviamente, tais lugares não existem, ninguém nunca ouviu falar. E em 1905, em Paris, foi encontrado um jovem que foi preso quando ele estava roubando um pedaço de pão. O caso desse jovem é, de certa maneira, ainda mais intrigante, porque ele falava uma língua que absolutamente ninguém conhecia e ninguém entendia. Ele simplesmente não podia ser compreendido. Mas ele afirmava que vinha de um lugar chamado Lísbia. As autoridades supuseram que Lísbia devia ser Lisboa. Mas quando mostraram a ele um mapa de Portugal, ele não só não reconheceu Portugal, como afirmou que esse não era o seu país de origem. O que aconteceu com esses homens? Será que eram realmente viajantes interdimensionais? Será que eram apenas lunáticos, esquizofrênicos? Será que as dimensões diferentes existem e se tocam? É provável que a gente nunca saiba. Mas os mistérios do mundo estão aí. E o canal está aqui para contá-los, não é mesmo? Se você chegou ao canal por esse vídeo, se gostou, se inscreve, fica com a gente, ativa o sininho. A gente sempre tem muita história assim. A todo mundo que sempre me acompanha, eu como sempre agradeço. Peço que compartilhe o vídeo, ajude o canal. Abraços, fui!